O espaço é um lugar fantástico, onde fenômenos que desafiam a realidade acontecem o tempo todo. Em nossas proximidades cósmicas já encontramos coisas fascinantes, mas quando apontamos telescópios para regiões amplas e longínquas, encontramos uma série de fenômenos físicos bizarros. Albert Einstein foi uma das pessoas que conseguiu prever, sem qualquer evidência direta, alguns desses eventos. Detalhe, previsões essas obtidas usando apenas números. Algumas delas tão absurdas que nem o próprio Einstein acreditava que um dia iriam ser observadas. No entanto, o tempo passou, a tecnologia envolvendo telescópios evoluiu e encontramos a genialidade de Einstein na forma de anéis de luz no espaço profundo. No vídeo de hoje vamos conhecer o raríssimo fenômeno do anel de Einstein. Quando Albert Einstein formulou a teoria da relatividade geral no início do século XX, ele propôs que a presença de um objeto massivo no espaço poderia curvar a trajetória de uma luz. Isso acontece porque objetos massivos deformam o tecido do espaço-tempo, resultando em um campo gravitacional muito intenso. Embora qualquer objeto massivo possa causar isso, incluindo até nós mesmos, a nossa massa é tão pequena que não observamos efeitos significativos. Para presenciar o desvio gravitacional, precisamos considerar astros extremamente massivos. Um exemplo importante disso foi o eclipse solar que ocorreu no Brasil em 1919, onde os astrônomos focaram observações em estrelas próximas ao disco solar durante a totalidade. O eclipse solar estava sendo observado direto de Sobral, no Ceará, e naquele momento a teoria que mudaria nossa compreensão sobre o universo seria provada. A teoria da relatividade de Einstein previa que a luz de estrelas distantes, ao passar próximo do campo gravitacional intenso do Sol, seria desviada de sua trajetória original. Durante o eclipse, quando a luz das estrelas passou próximo à borda do Sol encoberto pela Lua, a deflexão prevista por Einstein foi observada, onde as estrelas apareceram levemente deslocadas de suas posições originais, corroborando então com a validade da teoria da relatividade geral. Até hoje, os cientistas mostram como a relatividade está correta em fenômenos do espaço profundo, mostrando como a teoria pode ser validada de inúmeras maneiras. O mais interessante disso tudo é que o próprio Einstein, anos depois de ter confirmado a sua teoria através do desvio da luz, disse que o fenômeno também poderia acontecer em escalas maiores, usando a massa de galáxias e aglomerados para distorcer os raios de luz. Esse conceito ficou conhecido como lente gravitacional, onde ele explicou que se um objeto emissor de luz estivesse posicionado atrás de um corpo massivo, capaz de criar essa lente gravitacional, o resultado seria a deformação de uma imagem ampliada do objeto. No entanto, apesar de seus cálculos mostrarem a possibilidade real, ele também descartou a possibilidade de encontrar um caso dessas lentes na natureza, devido à baixa probabilidade de ocorrer a precisa coincidência necessária para produzir tal fenômeno. Mas o que ele não imaginava é que a tecnologia envolvendo telescópios iria avançar bastante, e mesmo desacreditando, a teoria do físico foi mais tarde comprovada através de observações no espaço profundo. Hoje em dia podemos até usar essas lentes gravitacionais para potencializar os telescópios que já são bastante poderosos. Infelizmente, Einstein não chegou a ver que sua ideia estava correta, pois faleceu em 1955 e a primeira lente gravitacional só foi descoberta em 1979, quando os astrônomos observaram o quasar de identificação QSO 0957561 e viram que dois pontos luminosos eram idênticos na imagem e apresentavam as mesmas características físicas. Mas o que mais impressiona é que, com o passar do tempo, os astrônomos foram encontrando inúmeros tipos de lentes gravitacionais, incluindo os bizarros anéis de Einstein. Imagina só você estar observando o universo profundo quando o seu telescópio dá de cara com isso aqui. Pois é, já encontramos vários deles pelo espaço. Os anéis de Einstein são um tipo de lente gravitacional, onde um círculo luminoso acaba se formando ao redor de um objeto distante. Não é tão fácil encontrá-los no espaço profundo,
pois requer um alinhamento perfeito entre objetos que o próprio Einstein desacreditava. Felizmente, o telescópio espacial Hubble e até o James Webb já deram de cara com esses anéis e capturaram visões raríssimas. Resumidamente, os anéis de Einstein são produzidos quando duas galáxias estão quase perfeitamente alinhadas, uma atrás da outra. De acordo com a relatividade geral, a gravidade causada neste momento faz uma deflexão na luz pelo campo gravitacional de bilhões de estrelas. Neste caso, uma galáxia desvia a luz que emana de uma galáxia que está diretamente atrás dela, concentrando a luz divergente em um anel visível na direção perfeita com a Terra. Um dos melhores registros desse tipo de fenômeno foi obtido pelo Hubble, quando avistou a lente de identificação LRG 3757, criada por uma galáxia avermelhada e uma mais distante. Neste caso, a galáxia avermelhada está a pouco mais de 5 bilhões de anos-luz em primeiro plano, e logo atrás dela, tendo sua luz distorcida pela gravidade, a galáxia azulada que está a 10 bilhões de anos-luz de distância. Pela feliz coincidência, os dois objetos estavam alinhados do nosso ponto de vista, possibilitando a visão do anel de Einstein quase perfeito. Em outra ocasião, Hubble capturou dois tipos de lentes ao mesmo tempo, o anel e a cruz de Einstein, cenário criado pelo alinhamento cósmico de três objetos. O par central de galáxias nesta imagem são genuinamente duas galáxias separadas, mas os quatro pontos brilhantes que o circundam são na verdade 5 imagens separadas de um único quasar mais distante. Além disso, o anel de Einstein é também projetado ao redor do par central. Como os quasares são os objetos mais brilhantes do universo e geralmente possuem um brilho focado numa área pequena, vemos esses brilhos pontuais ao redor, formando a cruz de Einstein, enquanto o brilho difuso da galáxia forma o anel ao redor. Apesar de ser um fenômeno muito legal, isso aqui se deve apenas à casualidade do telescópio estar apontado na hora e no momento certo naquela direção. Em certas situações, basta passar alguns meses ou anos para que o alinhamento acabe e a chance de ver o fenômeno desapareça. Existe ainda um tipo de anel de Einstein ainda mais raro, os anéis duplos. Aqui, o campo gravitacional intenso de uma galáxia elíptica de primeiro plano causou uma distorção na luz emitida por outras duas galáxias localizadas exatamente atrás dela. Essa configuração envolve uma enorme galáxia, que fica quase perfeitamente alinhada com outras duas galáxias menores de fundo, mas em diferentes distâncias. A galáxia em primeiro plano está situada a uma distância de 3 bilhões de anos-luz. No entanto, o que chama atenção são os dois anéis distintos que se formam ao redor. O anel interno e o anel externo são compostos por várias imagens duplicadas de duas galáxias de fundo, situadas a distâncias de aproximadamente 6 e 11 bilhões de anos-luz, respectivamente. A probabilidade de presenciar tal alinhamento cósmico é estimada de apenas uma chance em 10.000. Então temos aqui um fenômeno incrível, raríssimo e que revolucionou a física. É impressionante como a matéria pode agir como uma lente através de sua gravidade. Einstein certamente ficaria impressionado com essas imagens. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!